as belezas não irão. Quando eu errava no mundo, viste só no meu caminho, chegaste devagarinho, deixaste meu coração. Minha nas
2 minutinhos. Para mais uma. Onde estiver, sempre vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas auras do mar, na pureza do ar com você, amigo. Onde estiver, sempre vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar, amigo. Beleza? Chegar um pouquinho pra cá, por favor. Uma boa, uma ótima noite a todos. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, nessa casa que nos acolhe, que nos abre a porta para a gente estar falando do Evangelho, falando das boas novas. Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, aqui no Aeroclube Volta Redonda. Nosso muito obrigado. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a todos vocês. Nosso muito obrigado. Participação hoje musical dos nossos amigos Rogério e da nossa irmã Benedita Bené. Obrigado, Rogério, obrigado, Bené, pela participação, muito obrigado. Estamos aí em setembro, onde se fala muito, se coloca muito a questão da vida, ressaltar a importância da vida, né, o setembro amarelo, e nós estamos nessa caminhada também valorizando a vida. Hoje nosso tema é em defesa da vida, né, valorizando a questão da vida, e o nosso convidado, o nosso amigo, Luiz Sérgio Lopes, é quem está aí para nos abrilhantar com o seu estudo, e você pode participar, perguntar, colocar sua opinião. A gente agradece a sua participação. Luiz Sérgio, boa noite. Boa noite, Totti. Boa noite a todos que estão neste momento conectados em nós, no Evangelho no Ar. Agradecer mais uma vez essa divina oportunidade que nós estamos tendo nesse domingo, de estarmos aqui falando desse assunto tão importante, tão tocante nos momentos atuais, e que possamos ser intuídos e iluminados para que nesta hora possamos trabalhar este tema da melhor forma possível. Em favor da vida. Em favor da vida. Obrigado, Luiz Sérgio. Então a gente convida a todos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo na mão, livro Fonte Viva, copinho de água para cada um e a família reunida para a gente fazer o nosso Evangelho agora. Então é o nosso momento da gente entrar em oração, entrar em prece, pedindo pelos lares, vamos ler as nossas páginas. A gente pede ao nosso irmão Luiz Sérgio ler a página que lhe cabe e tecer um comentário, por favor. Vamos então ler um capítulo do livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, sobre a mediunidade iluminada de Francisco Cândido Xavier. 118, em Nossas Tarefas, é o título deste capítulo. Temos em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 16, dizendo: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, recomenda o apóstolo sensadamente.
Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandezas ou as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito da sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Como essa introdução tem a ver com o tema desta noite? Eu estava prestando atenção, verdade. Porque, na verdade, nós esquecemos que a natureza é obra de Deus e a natureza não dá saltos. Muitas das vezes nós esquecemos que nós somos parte dessa natureza, numa condição de espíritos encarnados. E muitas das vezes queremos que em nossas vidas, de uma certa maneira, coisas aconteçam e muitas vezes esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então aqui ele nos ressalta a importância que nada que acontece em nossa vida acontece por acaso. Eu fico imaginando o planeta Terra com 4,5 bilhões de anos. Quanto tempo demorou para que nós, seres humanos, pudéssemos estar encarnados nesse planeta? Que pudéssemos colocar que os primeiros humanoides estiveram aqui há 300 mil anos atrás, 4,5 bilhões de anos, é nada. Mas demorou porque precisava de toda uma condição da biosfera se preparar, havia toda uma condição vibracional e evolutiva para que pudéssemos estar aqui hoje nessa condição que nós estamos. E aqui também, para encerrar, o convite aos trabalhadores da última hora. Quantas das vezes tomamos conhecimento da doutrina, nos encantamos com a doutrina e já queremos realizar grandes coisas. E esquecemos que as coisas pequeninas são tão importantes. Veja esse trabalho. Quanta coisa aconteceu para se preparar para que pudéssemos estar aqui às 18 horas ao vivo. Quantas pessoas que não vão aparecer diante das câmeras, mas que são fundamentais para esse trabalho, se talvez elas não estivessem aqui, o trabalho não aconteceria. Então é muito importante a gente ressaltar que todo trabalho é digno aos olhos de Deus. E esse é o convite de Jesus, que possamos laborar nas nossas tarefas aqui na Terra, independente do chamado, independente de como esse trabalho vai ser realizado. Eu anotei alguns pontos aqui, Luiz. Aí ressalto assim, mas eu estou fazendo tudo e não acontece nada na minha vida. Graças a Deus que não acontece, né? Que está talvez evitando muita coisa de acontecer pelo pouco que você está fazendo. Aquela tarefinha pequena, humilde, você está tendo um alívio muito grande de outros transtornos que você não imagina, né? Sabe que Deus é muito bom. E a citação de Paulo, né? Você fala ali na página Paulo, falando sobre a questão do trabalho e tudo. Nós vamos trazer, estamos com o Garcemos lá, o filme vai estrear nacional dia 3 de outubro, Paulo e Estevam, com Caio Bratti, um documentário muito legal, contando a vida de Paulo, que era trabalho,
para ele se tornar esse ser iluminado que é hoje, esse espírito elevadíssimo que é hoje, essa transformação dele. Não foi da noite para o dia. Né? Existe uma passagem de Saulo, que Saulo era um perseguidor dos cristãos, né? Um homem que ninguém sabe a verdadeira história de Saulo, porque ele não só perseguia os cristãos, ele dizimava os cristãos. E ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus fala, Saulo, por que me persegues? E ele automaticamente, no encontro de Jesus, com Jesus, ele tem um choque. Porque ele, na verdade, entende o quanto ele precisava se modificar para compreender o que o Cristo queria dele. E como ele sofreu. A história que vem depois é uma história de sofrimento, de perseguição, de doença e morte. Vale a pena, acho que com certeza esse filme que está vindo aí dia 3 de outubro, para que todos vejam a história de Paulo. Né? Legal. Aquele Celestino, aquele estudioso da doutrina espírita, e tem outros estudiosos participando, tipo um documentário, para conhecer essa beleza de vida de Paulo de Saulo de Tarso. Isso aí, nós já estamos postando, temos o Caio Bratti, o Francisco está me mostrando aqui. Alexandre Galves, né? Talvez. Muito bacana, né? E a história é assim, eu pesquisando ontem, aí vi o Klinge, né? Rosano Klinge, falando um pouquinho da vida de Paulo, que é isso mesmo, ele era muito mal, ele era perverso, ele fazia muita coisa, e de repente guinou, né? Viu? Né? Bacana, então. Vamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 10, terminando aqui o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, item 20 e 21, para a gente terminar esse capítulo. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? É uma pergunta. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação retunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo a alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que nota os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Bacana, né? São Luís, fabuloso, entendeu? Falando realmente. Haverá casos em que se convém defende o mal de outrem, desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torne a apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois vale mais que caia um homem do que vir a cair muitos a ser sua vítima. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Tem duas colocações aqui, Luiz. Primeiro, aquela máxima de Sócrates, né? O crivo das três peneiras. Né? Fabulosa, né? Vai me contar? Você quer me contar alguma coisa? Né? Procuraram só, quer te contar alguma coisa, sabe? Assim, passa pelo crivo das três peneiras. É útil? É bom? Vai fazer bem a alguém pessoa? Se não for, esquece. Não fala, não precisa nem contar. Vai ser bom para alguém? Não. Vai ser útil? Não. Então não fala. Maravilha, né? E eu trabalhei em rádio, né, muito tempo, eu ficava muito assim, pensativo sobre as críticas, não a pessoa, mas a política de certas pessoas, né?
ficava, nossa, estou sendo crítico demais. Aí quando eu li essa passagem no Evangelho, assim, quando você critica um benefício que vai atender a preferência de muitos, em detrimento de um, quando você divulga isso, aí pô, me deu um alívio, né? Vocês não ser conivente. Claro, agora falar mal, a gente não tem o direito não de criticar nenhum, né, Sérgio? A gente ainda tem muita dificuldade para vivenciar o que está escrito, né? Muita. A gente sabe que na história da humanidade nem sempre o conhecimento nos proporcionou uma evolução moral. E nós temos essa dificuldade ainda de entender mensagens como essa, né? Porque o nosso lado cognitivo processa, mas não necessariamente retém. A gente sabe que as nossas experiências emocionais propiciam uma vivência muito maior do que o conhecimento ou a nossa capacidade cognitiva. Então é muito importante, e o convite da doutrina é vivenciarmos aquilo que o Evangelho nos deixou de uma forma tão clara. Porque Jesus nos deixou um roteiro, né? E a gente ainda tem dificuldade de querer memorizar o roteiro, mas não vivenciar o roteiro. Então é uma oportunidade muito grande da gente estar aqui hoje. Eu agradeço mais uma vez da gente estar podendo falar desse assunto tão importante, que possamos ser intuídos pelos bons amigos espirituais para realizar aquilo que foi traçado por Deus para nós, né? Verdade. Então vamos fazer a nossa vibração, que é a nossa prece nesse momento, para depois a gente entrar no tema em defesa da vida, em favor da vida com o nosso irmão Luiz Sérgio. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus. Vamos mentalizar nosso lar, mentalize a sua casa, seu lar, de cima, dentro dele, os cômodos. Vamos pedir a Jesus a nosso lar nesse momento, com os amigos espirituais, levando aí bons fluidos, boas energias, paz, equilíbrio, fazendo uma varredura para que seja tirado, extraído todo o mal, tudo que é de ruim na nossa casa. Nossa Mãe Maria Santíssima envolva nosso lar com seu véu, nos protegendo de todos os males. Vamos mentalizar os nossos familiares, mentalize cada um, peça a Jesus envolvê-los em seu amor. Vamos mentalizar aqueles que se encontram nos hospitais, vamos pedir para esses irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos, nos cárceres, nos presídios, no frio, na fome, na miséria. Irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, irmãos que gritam, que choram, que já perderam a forma humana, irmãos suicidas. Ó Pai, permita que as nossas preces, as nossas vibrações nesse momento adentrem esses vales. Toque o coração desses nossos irmãos, levando um pouco de esperança, de luz, que seja um remitivo para as suas dores, para as suas aflições. Abençoe, Pai, todos esses nossos irmãos. Abençoe esses que pensam, Pai. Possa ser retirado dos seus pensamentos, de sua mente, esse desejo, esse pensamento. Pedimos pelos governantes, Pai, para que a gente possa ter uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, como necessário na mesa, todas as mesas, todos os lares. Pedimos, Pai, aos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão. Pedimos a todos que sofrem, muito em especial, àqueles que fazem sofrer. Obrigado, Pai, obrigado a todos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Mais uma vez agradecendo aí a René e o Rogério pelo fundo musical, muito bacana.
Então vamos trabalhar. Setembro Amarelo, em defesa da vida, em favor da vida. Vale a pena viver? Pois é, Antônio, que esse é um assunto que a gente, quando eu estava me preparando para hoje, me vem assim, claro que nós temos que estar preocupados com a questão das doenças psicossomáticas que assolam a nossa sociedade. Vivemos uma sociedade adoecida. Estudos, estatísticas das organizações mundiais de saúde colocam dados alarmantes com relação às doenças causadas pela emoção. Nós teremos a partir do ano que vem o que mais causará afastamento dos trabalhadores do ambiente de trabalho é a depressão. Mas eu fico me imaginando como falar sobre um tema desse numa sociedade tão adoecida. Vale a pena viver? Por que vale a pena viver? Por que devemos defender a vida? E aí a nossa querida doutrina ela é consoladora. Porque, na verdade, a doutrina vem nos trazer aquilo que Jesus já havia narrado no Novo Testamento, quando ele nos diz, pela primeira vez, que bem-aventurados são os aflitos. E aí Jesus traz uma nova visão da aflição e da dor. A dor que antes era, no Antigo Testamento, uma consequência dos nossos erros, das nossas faltas, Seja uma punição, né? como uma punição divina, Jesus vem nos trazer que os aflitos, os que sofrem, os que são perseguidos, os que estão doentes do corpo e da alma, são os bem-aventurados. E no sentido explícito da palavra, bem-aventurado é feliz. Então Jesus quebra o primeiro paradigma dizendo assim, você que sofre, você é feliz. Por quê? Faltava completar o sentido de Jesus com o conhecimento da doutrina espírita. E acho que a grande quebra de paradigma é nós entendermos o que somos. O que somos nós? O que fazemos aqui neste planeta? Qual é o objetivo da vida? Por que vivemos? São as três perguntas que, desde que o homem se tornou homem, vem se perguntando, a doutrina esclarece. E aí vem uma outra questão que eu acho que é fundamental, é a questão da reencarnação. Porque a reencarnação também quebra um paradigma, porque aqueles que acreditam numa única existência não têm a percepção que a vida continua. E aí nós entramos numa seara, se a vida continua, cessar a vida não resolve o problema. Porque a multiexistência espiritual nos revela que aquilo que fazemos hoje continua no plano espiritual. Então, falar da vida não é falar de tristeza, é falar de oportunidades. E aí nós que temos alguns trabalhos que a gente faz nos finais de semana, a gente vê uma questão que é fundamental, como as pessoas perderam as esperanças, como as pessoas perderam a fé. E eu não digo a fé no sentido religioso, porque a fé no sentido religioso está associado a acreditar. Eu estou falando da fé que significa entregar. E entregar a quem? A quem nós devemos entregar este bem mais precioso que é a vida? A Deus. A Deus, o Criador do Universo. Não esse Deus terráqueo, mas esse Deus que constrói a cada minuto um novo planeta, uma nova estrela. E temos que também, quando falarmos que vale a pena viver, dar o voto de confiança ao Criador. Porque eu fico me imaginando Deus, que é onipresente, onipotente, justo, bom, não teria sentido nenhum fazer o sofrimento sem que ele tivesse uma oportunidade amorosa.
Porque este planeta, assim como nós estudamos na doutrina espírita, é um planeta que está em transformação. É um planeta que está terminando um ciclo de regeneração, um ciclo de provas e expiações e entrando num ciclo de regeneração. Qual é o objetivo da regeneração? Transformar, se refazer, Isso. se mudar. Vivenciar a dor. Porque a gente entende que no planeta de provas e expiações, a dor é a ferramenta, é a pá, é o arado. É a oportunidade que a gente tem através da dor de fazer o quê? De vivenciar as oportunidades de regeneração. Dor. E no planeta regenerado, a dor ainda acontecerá. Mas estarão nesta condição espíritos que já entendem o objetivo da dor. E já estão predispostos a não reclamar da dor. Certo. Voltando a Paulo de novo. Paulo falava, em tudo regozijai, em tudo dai graças a Deus. A gente espírita, eu sei que a gente entende, mas compreender também é difícil, vivenciar é difícil. Mas quando a gente entende a dor, a gente vê que não é dor. Buda falava isso, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando você tem um entendimento, peraí, eu estou colhendo o que eu plantei. Aí você tem entendimento, você não tem mais motivo. Então, a dor é a falta desse entendimento, né? Eu sempre digo assim, quando você está no olho do furacão, você às vezes não consegue. A dor é tão intensa que você não consegue nem sair do furacão. Quem já teve síndrome do pânico, quem já teve uma depressão profunda, a gente tem que perceber que as pessoas, quando entram nessa situação, não conseguem nem raciocinar. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo e vendo, neste momento, podem estar passando por um processo de depressão, de ansiedade. Agora, há um receituário que nós devemos seguir. Qual é o receituário que Emmanuel nos ensina através da fantástica mediunidade de Francisco Xavier sobre a dor? Ele nos orienta que aquele que passa pela provação, aquele que passa por um sentimento de suicídio ou uma depressão profunda, você que está próximo a essa pessoa deve dialogar com bondade e paciência, porque muitas das vezes é assim, né? A pessoa está no fundo do poço, você chega assim, você tem que melhorar, você não tem fé. Não é assim que funciona. A atitude caridosa e cristã não é julgar. A atitude caridosa e cristã é dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão ao suicídio. Sugerir e dar um pouco de tempo a elas. Quantas vezes nós nos recusamos a ouvir as pessoas? E a gente vê nos nossos trabalhos como as pessoas não conseguem ser ouvidas, às vezes dentro de casa, com seus familiares. Principalmente pessoas da terceira idade que estão dentro de casa. São chatos, já não estão mais ativos e a nossa paciência vai cada vez mais diminuindo. E isso tem um outro fator, que é um fator importante. Até há pouco tempo atrás, o suicídio estava muito associado a uma faixa etária mais alta. Hoje o suicídio está passando para as faixas etárias mais jovens. Jovens que estão perdendo a esperança, estão pensando em cessar a sua vida, por não encontrarem um estímulo de viver. Pegando um gancho na sua fala, você falou da importância de ouvir, né? Você frisou isso. Por isso que está aí o CVV. Bacana. Né? Mais de 50 anos. E que ali, eu trabalhei 10 anos no CVV, eu sei que tem orgulho de falar isso, né? A gente está ali para ouvir. Só ouvir. A pessoa que só quer ouvir. Não quer opinião, não quer julgamento, não quer apontar. A pessoa quer desabafar. O CVV ensina para a gente, não peça ser ouvido, porque é justamente o que você falou. Em casa a gente não escuta um amigo, você escuta quando você tem interesse, alguma coisa por trás. Mas você não tem esse carinho, esse amor, essa paciência para escutar o outro. A gente não tem. Às vezes o falar é a válvula de pressão.
Você aí entra numa seara de tristeza, de melancolia, e quando você consegue um canal que alguém te escute, você faz aquele alívio da pressão. Por isso que eu trabalho importante das casas espíritas, por exemplo, no diálogo fraterno, no atendimento fraterno. Muitas das vezes as pessoas que procuram as casas espíritas conseguem, num atendimento fraterno, ter o lenitivo para a pacificação do coração. No atendimento fraterno não precisa passar por desobsessão, não precisa entrar em sala de cura. Claro que nós estamos falando que o passe é importante, o tratamento é fundamental. Tratar desta questão do suicídio Mas no o século remédio já XXI, começa ali no atendimento. eu falo que isso. Tratar da questão do suicídio no século XXI é não eliminar a medicina. Porque chega no momento, você precisa ter uma orientação médica, um profissional que vai lhe orientar através de um remédio, para que você possa serenizar, para que você puder ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Você precisa de ter a medicina alternativa, como a acupuntura, a homeopatia e outros tratamentos, mas é importante também a questão da desobsessão. Porque nós sabemos, e isso estudos hoje da doutrina comprovam, que os processos depressivos, muitas das vezes, têm causas em vidas passadas. Estão associadas a débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de nubidade e de dor, que são armazenadas no nosso perispírito, para que possa, numa encarnação sucessiva, eclodir. Para quê? Para gerar uma oportunidade de aprendizado. Porque tudo é feito milimetricamente quando há o planejamento do processo reencarnatório. Então, com certeza, nós não podemos afirmar, mas que boa parte dos processos e dos transtornos emocionais estão relacionados às nossas vivências interiores. Graças a Deus que a doutrina nos explica isso. E quantas das vezes, amigo, no processo de obsessão, que você consegue dialogar com o obsessor e ele então aceita não mais perseguir, o obsediado continua deprimido porque sente-se culpado pelas faltas do passado. E aí, muitas das vezes, o obsediado que não tem mais a presença do obsessor precisa continuar o seu tratamento, porque tem um arrependimento. E o arrependimento, muitas das vezes, leva à depressão. Então, é complexo a questão da depressão e do suicídio, mas eu queria voltar a um aspecto que eu acho fundamental. Vale a pena viver, porque a vida, sem dúvida nenhuma, é a maior prova do amor de Deus para nós. Porque Ele nos fez simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio, não há prova maior de amor, e Ele confia muito na nossa capacidade de nos reinventarmos, e nós estamos nos reinventando todo dia. Eu falo assim, né? A medicina não consegue comprovar por que algumas pessoas são mais ou menos resilientes à dor. Pensa na dor como algo que é inerente a todos. Neste momento, todos nós estamos com algum tipo de sofrimento. Podemos ver hoje casos de depressão em líderes religiosos. Não precisamos nem citar o nome. Vários. Não é intrínseco a uma determinada denominação religiosa. Então, nem os líderes religiosos estão desafetos à dor, ao sofrimento, à depressão, à ansiedade. Por quê? Porque, como eu disse, nós não sabemos o que esses espíritos reencarnantes em outras religiões têm no passado. Não podemos dizer absolutamente nada do passado das pessoas. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. E acho que o tratamento para aquele que está no processo depressivo deve ser amar, não julgar. Porque quando nós julgamos a pessoa que está com a dor, nós normalmente não somos justos com os critérios. Porque a dor de cada um tem uma diferença para cada um.
A dor sua tem um sentido, a dor minha tem um sentido, a dor do Chico tem um sentido. E quando a gente julga a pessoa que está passando pelo seu transtorno, diz: você tem que sair disso, você não tem fé, você não sabe o compromisso daquela pessoa com a sua história de vidas passadas, você não sabe o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa passou na infância. Não conhece o histórico, né, das pessoas, né? Não sabe. O CVV é bom por causa disso também. Não pode julgar, não pode falar, porque você não conhece o histórico da pessoa, você não sabe a história toda daquela pessoa. Então você só escuta, né, atende, acolhe, foge de qualquer tipo de julgamento. A gente não pode estar julgando, a gente não sabe a história da pessoa, não sabe toda essa. O que tem por trás. A doutrina, ela tem uma característica muito interessante, porque ela completa uma série de questões que as outras religiões não conseguem explicar. Isso não significa que eu estou falando mal das outras religiões, porque todas as religiões são boas. Todas completam e têm uma finalidade. Mas o que a doutrina nos permite de consolação na prática é porque ela dá um sentido às coisas que nós passamos. Os benfeitores estão dizendo diariamente para nós: pacifica seu coração, tenha esperança, o sofrimento tem data de validade, ele vem na medida exata para você experimentar, e como fruto dessa experimentação você ser uma pessoa melhor. Porque não cabe um raciocínio ilógico que o Criador do Universo, Deus amoroso, iria permitir que nós passássemos por uma experiência e uma vivência para sermos pior. Até porque, Totti, a doutrina nos fala em evolução. Quando você busca o Livro dos Espíritos, você vê claramente qual é o objetivo da encarnação. Por que existe a encarnação? Por que existe a vida na Terra? Por que você vem para a Terra? Para evoluir. E quando a gente fala em evolução, é educação e não punição. O pai não pode querer evolução punindo, né? Isso. A evolução vem através da educação. Quando você pensa em punir, você não está educando. Entendeu? A gente vivemos numa sociedade com grandes avanços tecnológicos, do conhecimento, mas existem alguns aspectos que eu considero também negativos na sociedade moderna. As redes sociais são fantásticas. A internet veio para revolucionar o mundo. Mas as tecnologias de informação, de uma certa maneira, também estão nos afastando um pouco de outros. Já não há mais aquela necessidade do diálogo, olho no olho. Muitas das vezes vemos nos restaurantes um casal, em vez de estar conversando, cada um no seu smartphone, vendo o Facebook, vendo o WhatsApp. Então, nós estamos nos afastando uns dos outros. E isso ocasiona solidão. Porque a partir do momento que você não interage humano com humano, você se afasta e você vai para o mundo virtual, que não é um mundo da emoção. Por isso é que a sua experiência é importante, né? Quando você pega uma pessoa, que seja por telefone, e ela fala, ela estabelece uma interação com outro ser humano. Não é uma interação com uma máquina. E isso propicia a ela não só um contato, mas também uma conexão energética. Quantas das vezes você vê pessoas que estão com dificuldade, estão em casa e a gente faz uma vibração e as pessoas melhoram? Porque estamos todos conectados. A conexão é 100%, todo o tempo, toda hora. Muito mais poderoso que 4 ou 5G. Muito mais poderoso que 4 ou 5G.
Então, sem dúvida nenhuma, entendo que tratar do suicídio é tratar da prevenção. E acho que nós deveríamos estar atentos na prevenção. Eu digo sempre assim, a emoção, mais de 90% das nossas emoções não são percebidas, acontece de forma inconsciente. O medo e a raiva acontecem em menos de meio segundo de forma inconsciente. Isso está provado através de estudos da neurologia. Que apenas 10% das nossas emoções acontecem de forma consciente. O que isso quer dizer na prática? Que a maioria das nossas emoções estão acontecendo sem nós percebermos. Então, a pessoa que está num estado de depressão profunda, está numa crise de pânico, ela muitas das vezes ela não percebeu o mal que isso está fazendo a ela. Então, é muito importante que as pessoas que estejam passando por essa dificuldade possam ser amadas, possam ser tocadas, porque ao serem tocadas, elas percebem que elas não estão sós. E ao perceber que elas não estão sós, elas dividem esta emoção, e ao dividir essa emoção, elas acordam. Por isso é que pessoas com depressão devem estar sempre acompanhadas. Porque a tendência da pessoa depressiva é se isolar. Se você permite que a pessoa com depressão, e uma das causas que leva ao suicídio é a depressão, se você deixar que a pessoa que está deprimida se isole, ela cada vez mais não consegue se conectar com o mundo e vai ter muita dificuldade de perceber essa emoção ou então sentir o que ela está passando. Sérgio, eu vou pegar um gancho nessa Claro. sua fala aí, mas antes eu vou mandar um abraço aqui para o Sérgio Ribeiro, Luiz César Martins, Marcelo Silva, Jaqueline Almeida, Sônia Ponte, Marli Santos, Glória do Vale, Cátia Vilaça dos Santos, Cláudia dos Santos Sacramento, Fátima Lago, Sebastião Eleutério, Wellington Araújo, Ivan José Brumbasto, Adelaide Recepucci, Jorge Luiz Tomásio, Ângela Donato Correia, um abraço a todos. Adelaide fala no comentário, falar sobre o suicídio ainda é um tabu. A solução muitas vezes é falar sobre o assunto, quebrar esse estigma, né? Falar da vida, falar de coisas boas. Sobre a questão da depressão, você está falando, nós espíritas, nós sabemos que existe aí a obsessão. Você já tocou nesse assunto agora há pouco mesmo, então um cuidado maior, porque nossos irmãos aproveitam essa ocasião que você está deprimido, aí vem com as ideias. Por isso que não deixar sozinho. O Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, no livro dele, de Divaldo, que os nossos irmãos conseguem afastar aqueles que querem ajudar. Por exemplo, eu estou depressivo, estou mal, você está querendo me ajudar. Eles fazem de um jeito que eu me afaste de você. É esse afastamento que você coloca. Isso. Esse cara vai me encher a paciência, esse cara vai lá, vou me esconder, eles vão fazer de tudo para que eu me afaste, para que eu fique presa fácil. Muita gente toma cuidado com essa colocação, você fez essa observação muito boa, nunca deixar sozinho. Perfeito. Tem que estar sempre do lado, buscando, porque a tendência dele é se afastar. Depois, se não sai mais do quarto, depois... Eu trouxe aqui, se você me permite, um texto de Francisco Cândido, do livro chamado Pronto Socorro, do capítulo 30, que é Prevenção contra o Suicídio. Você me permite fazer uma... Vamos colocar isso aqui. E aí você que está em casa, eu estava dizendo para o Totti antes, que nós não somos especialistas nesse assunto, então nós temos que recorrer aos universitários, né? E eu estava me preparando para esse tipo de trabalho hoje, quando eu me deparei com esse texto. Eu queria que você ouvisse com atenção, que está em casa, porque é muito interessante esse receituário que foi nos deixado. Diz assim: quando a ideia do suicídio porventura te assombra a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico.
Em seguida, ora pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhe causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avisar-te com este alguém, procurando aliviar-lhe a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com os amigos educandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Você percebeu aqui que o convite tem a ver com o que nós lemos no Fonte Viva? Trabalho, o convite de você, mesmo Esquecente. muitas das vezes não estando bem, você sair da inércia e ir em busca daqueles necessitados. Olha que convite. Um convite é que você, com dor, você não deve esquecer de aproveitar a cada minuto da sua vida para ajudar o outro que tem dor. Chico tem uma passagem que ele estava lá, meio na dele, encabunhado, cheio de problemas, cheio de dor. Aí Emmanuel parece para Chico e fala: tá vendo, Chico? Aí, poxa, se o tutor, o mentor aí não sabe o que o seu direcionado sabe, tem, né? Como é que vai ser? O que tá vendo, Chico? Você não tá vendo, mano? Que eu tô cheio de problemas, cheio de coisa, eu tô cheio de... Chico, vai subir o morro, vai subir a favela, vai ajudar os pobres, vai lá em cima, vai. E Chico ia e voltava outra pessoa, tomado de ver, de estar em contato com a dor, com o sofrimento. Buda fez isso, saiu do castelo e está em contato, depois foi trabalhar para servir. É isso, é esquecer de você e servir o outro. É claro que nós estamos dosando isso, né?
A pessoa que passa por um processo depressivo profundo não é, de repente, sair para visitar Às vezes um encontra hospital. força, como você falou, Isso. está no roda-moinho ali, tá? Então, assim, nós que conseguimos perceber uma emoção de um amigo que está em estágio inicial de um transtorno psicossomático, que seja uma crise de ansiedade, de pânico, de depressão e outros, a maior ajuda que você pode fazer para essa pessoa é dizer para ela: olha, estou aqui, conte comigo. Porque muitas das vezes nós entramos num processo desse e nós não percebemos. Nós vamos nos afastando do comportamento da sociedade, vamos nos afastando dos nossos amigos, vamos abandonando a casa espírita que amamos, e isso é imperceptível. Isso pode ser um processo depressivo. E aí, muitas das vezes, é uma outra pessoa que precisa nos tocar. Porque muitas das vezes você entra num movimento espiral e quando você vê, você já está num processo em que você não consegue sair sozinho. Então, por isso que as casas devem ficar atentas aos trabalhadores, né? Porque o fato de ser trabalhador, o fato de ser médium, não é garantia alguma que você não vai sofrer um transtorno psicossomático, até porque os trabalhadores são os mais doentes, Os mais visados. e são tão adoecidos que precisam da prática da caridade, muitas das vezes para não piorar a sua situação. A gente sempre vê isso, né? O trabalhador precisa, aquele que tem um débito grande, precisa estar trabalhando muito para exatamente não entrar nessa ciranda. E a gente vê trabalhadores preciosos se afastando dos trabalhos, porque não perceberam as armadilhas que foram criadas, e são muitas, principalmente relacionada ao ego, à vaidade, ao orgulho. E aí, quando você percebe, você já se afastou do grupo. Porque as armadilhas são muitas. Então, te falar em defesa da vida é renovar as nossas esperanças em Deus. Você pontuou, deixa eu dar uma a Juliana Delgado, abraço, Daniela Sá, Daniela, abraço, Felipe Lila, Adriano Rial, Nice Piassi, Cris Magalhães, Fabiana Cristina, Luiz Carvalho, Luiz Messias. Agora comenta: escutar a pessoa com calma, sem reclamar, tentar acalmar e ouvir. É isso aí, Glória. Com calma, paciência, mas a gente não tem. Eu estou falando já de mim em casa, com a paciência que você falou. Aqui, a minha filha foi hoje, passear de manhã na Rua de Juazeiro, não tem vergonha de falar, porque eu sou assim, não sou perfeito. Ela comentou hoje, caminhando lá, assim, o pai quando passa alguém, é sorriso, é isso aqui. Quando tá com a gente, a cara fechada, isso aqui. Minha filha hoje falou isso comigo, a gente caminhando na Rua de Brasília. Estamos sentindo falta dela aqui, viu? Aí lá na Folha que está em casa escutando. Estamos sentindo a sua falta. Vem no próximo. Ela não chamou atenção hoje, o pai estava com a cara carrancuda com a gente aqui, né? Aí passou bem, você na hora. É assim. Aí você pontuou uma questão também sobre trabalhar, que está na página da nossa comissão, né? Servir e a prece, ou seja, o remédio certo, a prece, né? E quando você tiver nesse entendimento de poder servir, ajudar, não tem remédio melhor. Isso. Totti, e acho que a gente deve ter um cuidado enorme com os nossos pedidos a Deus na prece. A gente não sabe pedir. Sabe por que eu falo isso? Se a dor e o sofrimento é uma oportunidade divina de aprendizado, se você pede na prece que a dor vá embora, você cessa o aprendizado. Então eu sempre gosto de dizer assim: sentir dor não é bom. Ninguém gosta de sentir dor física, a dor emocional. Mas que possamos fazer uma reflexão que a dor é um instrumento divino de melhora. Que nós possamos, na nossa prece,
em primeiro lugar, agradecer a Deus a essa oportunidade divina. Reencarnado, está aqui. Porque a gente fica valorizando tanta coisa e esquece o como é importante estar vivo, encarnado. Saber que um homem, uma mulher geraram você. Se você não está com seu pai hoje, se você não está com a sua mãe, mas valorize que em algum momento duas pessoas se uniram para gerar você. Então valorizar a vida, valorizar o ar que você respira, valorizar o hoje é fundamental. E nós precisamos começar, Todd, a valorizar o que temos e parar de reclamar o que não temos. Porque muitas das vezes passamos uma existência reclamando, me falta isso, me falta aquilo, me falta recurso para o trabalho espiritual, me falta alguém que me entenda, como eu queria ser mais amado, como eu queria ter um carro melhor, porque eu queria... Mas não valoriza aquilo que tem. E se você for fazer uma análise da sua vida, você tem muito. Nós temos muito. Muito mais do que nós precisamos, às vezes. Vivo, olhando, falando, estamos aqui, olha só quantos bem, quantos não dariam toda a fortuna, bilhões, para estar aqui falando, ouvindo, livre, não estar em cima de uma cama, olha só quanto bem que a gente tem. Então a gente precisa potencializar isso, né? Falar mais nisso. Eu sempre gosto de dizer, né? Potencializar, por exemplo, a oportunidade que através, quando eu disse das redes sociais, eu não fiz uma crítica, não. Sem as redes sociais, nós não poderíamos estar fazendo um programa como esse agora, né? Mas o que eu estou dizendo assim, reconhecer aquilo que lhe foi dado por empréstimo. Porque a nossa vida nos foi dada por empréstimo. A nossa vestimenta carnal é dada por empréstimo. Porque muitas das vezes a gente esquece, muitas pessoas pensam que a vida é propriedade nossa apenas. A vida é propriedade de Deus. Porque Ele deu a vida a nós. Então, na verdade, nós temos que agradecer muito ao Criador por essa oportunidade. É importante, Todd, neste momento também, que possamos, você que está nos escutando, replicar essas questões de defesa da vida, participar de ações nas casas espíritas, de trabalhos voluntários. Como a gente vê nas casas espíritas falta de trabalhadores, né? As casas, isso. Qualquer entidade, qualquer ONG que trabalha, falta trabalhador. Fazer o bem, né? Fazer o bem. Essa necessidade de muitas das vezes você sair de casa, sair do conforto do seu lar para você ir para um lugar para ajudar as pessoas. Vamos voltar à página que você deu, Paulo de Tarso, que você citou aí, que fazia, que ia, que sabia que depois da pregação ia ser apedrejado, mas ia. Fazer o movimento, né? Nós precisamos sair da inércia e fazer o movimento. Não há garantia nenhuma de se fazer o bem, do ponto de vista material. Mas Jesus nos convidou a fazer o bem, porque quando estamos fazendo o bem, estamos em conexão com Deus. E quando estamos em conexão com Deus, estamos menos adoecidos. Porque somos espíritos que fomos criados à imagem de Deus e a nossa conexão com Ele nos torna saudável, como o nosso afastamento dele nos torna doente. E muitas das vezes nos conectamos com Deus com o trabalho da caridade, com o trabalho do bem. Porque quando você está ajudando alguém, mesmo que você não esteja bem, você está se conectando com a divindade. Por isso é que é do convite de se conectar com o seu próximo, fazer a caridade, ser benevolente, perdoar. Todos esses sentimentos, quando colocados em prática, te colocam em conexão com Deus. E ao estar conectado com Deus, você está santo. No Denis ou no livro O Céu e o Inferno fala justamente isso. Que o sofrimento é porque nós nos afastamos da divindade. Você acabou de falar. Isso aí. A gente se afastou.
Pessoal, agora quando a gente está conectado, tá junto. E a gente pode se afastar, porque Deus é tão perfeito que Ele criou a possibilidade de afastar. Mas Ele também nos deu aquela mensagem: você se afasta de Deus, mas você estará sempre ligado a Ele. E quando a dor for suficiente, você levanta. É aquela história da pessoa que foi no posto de gasolina, abasteceu o carro e ouviu um cachorro uivando à distância. E ele acaba de abastecer o carro, pergunta ao frentista por que ele estava ouvindo aquele uivo, e o frentista mostra um cachorro deitado numa madeira com prego em cima. E o rapaz pergunta por que ele não levantou, porque a dor ainda não foi suficiente. Foi suficiente para ele uivar, mas não é suficiente para ele levantar. Olha como que a dor é fantástica. Às vezes é usada essa dor para a gente levantar, sair de si mesmo. Isso. Isso só acontece pelo sofrimento. Por isso que o sofrimento é bendito e não maldito. Isso aí. É uma forma de a gente despertar, de sair, né? De você se conectar com Deus. Nas palestras que eu faço, eu sempre gosto de brincar assim: será que as casas espíritas estariam cheias se todos estivessem saudáveis? De jeito nenhum. Não. Então o que a gente procura desenvolver na nossa religiosidade? Porque nós estamos com dor. A dor é esse pontapé inicial para a gente sair da inércia. São poucos os que vão pelo entendimento, pela compreensão, né? Sim. Meu irmão, está chegando a nossa hora. Perfeito. Senão a gente fica aqui até amanhã. Coisa boa, né? O assunto é bom, a gente vai falando. Só lembrar que tem uma oração, quem quiser procurar no Google, é oração ao Bodhisattva. Fala assim: meu pai, mais ou menos assim, não me livre dos percalços, me dê um homem forte, não me livre dos problemas, me ajude a desvencilhar, me ajude a compreender. Pede outras coisas em vez de se livrar das coisas. Essa é uma oração ao Bodhisattva, muito bacana. E quando a gente tiver esse entendimento do plano espiritual, da gente estar aqui, e de que fizeram e fazem para a gente estar aqui, a gente vai ter outro entendimento da vida. Eu vou vamos falar da agenda. Perfeito. Depois eu peço a gentileza de você fazer a sua consideração, alguns tópicos que você gostaria de abordar, e fazer a prece, por favor. Então vamos pedir para o nosso irmão Francisco sintonizar com a gente lá, ali, para a gente passar a nossa agenda. Então, nós estamos falando em defesa da vida, a gente fala sobre a droga também que não, o aborto, a violência, outra forma de cessada, fala sobre a eutanásia, suicídio, e vamos ter a nossa agenda. Lembrando que o 30º seu está na internet agora, tem página na internet, e está no Facebook também. Todas as informações, texto, palestra, tudo que você quiser, o Conselho Espírita daqui da nossa região está com a página na internet. Lembrando que está precisando de voluntário ainda para a Feira do Livro Espírita, está vindo aí, cheio de novidade. Dia 20 de setembro agora, nossa irmã Lana Leite estará lançando o seu livro com autógrafo lá nos nossos irmãos da Casa Centro Espírita, Irmã Laura, fica no Rua Santo Luciane, no 185 Jardim Normândia. Eu li o livro, é muito bom, tá? Opa, o Francisco está falando aqui que leu o livro e é muito ótimo, bom. muito bom. Legal, Francisco. No Amor Encontra a Paz, o livro que está aí em destaque aí. Um seminário aqui na nossa Casa Espírita, aqui no Aeroclube, de obsessão e desobsessão, nosso irmão Célio Cosme, dia 20 de setembro. 22. Domingo, dia 22. Obrigado, 22. Francisco. Francisco é um ótimo para corrigir, né? Tá atento a tudo, bacana. De 8 às 12. Dia 22, o seminário aberto a todos que quiserem Vai ter participar. um lanchinho maravilhoso. Opa, não falta. A Unevor, União Municipal Espírita de Volta Redonda, uns trabalhos que eu já sempre canso de elogiar aqui, está trazendo mais uma vez o Elerson Santos, que tem vários livros excelentes para criança. Nós estamos fazendo lá com um dos livros dele, não lembro o nome agora, mas a gente está usando um dos livros dele, é muito bom. Vai estar dia 27, 28 e 29. Então, dia 27 lá no Encontro ao Mestre, no Eldorado. Dia 28 no Francisco de Assis, na Santa Cruz. E dia 29 no Espírita Jesus Nazareno, Barra Mansa, Boa Vista. Seminários maravilhosos, palestras, muito legal. Já está no Netflix, Kardec, né? Tá, Kardec aí. Feira do Livro Espírita, dia 29, começando aí, vai até dia 13 de outubro. Palestra o dia todo, atividades o dia todo. Curso de passe do Guilherme Zone.
O próximo agora vai ser dia 21 de setembro, lá no nosso irmão do Semente de Luz. Roda de Conversa, um projeto dos Seguidores do Cristo, todo sábado das 15 às 16h30, aberto ao público, sempre um bate-papo, uma roda, um estudo da doutrina espírita. Um seminário muito legal, recomendadíssimo, dia 26 de outubro, lá em Barra Mansa, no auditório da UBM, Medicina e Espiritualidade com o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é palestrante, é professor de medicina, é físico especializado em matéria condensada, magnetismo, muito legal. E lembrando que dia, já está acertado, por favor, você já pode voltar para a gente, que terminou ali, já está acertado, dia 3 de outubro, estreia nacional, o filme Paulo de Tarso, o Gacene já acertamos acabamos de acertar à noite, essa madrugada aí, dia 3, 4, 5, 6 e 7 de outubro, aqui no Cine Teatro Gacemes, em Volta Redonda, contando a história desse mártir, vai contar a história do cristianismo primitivo, onde começou tudo. Praticamente o Atos dos Apóstolos, né? Os Atos dos Apóstolos. Conforme o Emmanuel fala no Paulo Estevão, livro Paulo Estevão. Vale a pena. Imperdível, eu estou até já arrepiado, imperdível, né? Para quem quiser conhecer a história do cristianismo e conhecer a vida desse... Eu sou apaixonado, cada dia eu me apaixono mais por Paulo, por Saulo, pela vida dele, né? O momento é esse, conhecer um pouquinho mais de Paulo de Tarso. Agradecendo ao Francisco, nosso irmão Bento não pôde vir, a Lavínia também hoje descansou. Agradecendo aqui Marluce, Luiz César, companheiros. família hoje unida. Bacana, isso aí. Agradecendo o Sérgio, o Rogério, a Bené também pela parte musical que abrilhantou a gente. A você, Luiz Sérgio. Muito obrigado. E fique aí para suas considerações e a prece final. Muito obrigado. Antes de tudo, agradecer mais uma vez, né? Falando tanto em agradecimento, né? E essa oportunidade de estar aqui é um ato de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a você, ao Chico, essa oportunidade, né? Tão valiosa de estar falando de Deus, falando de Jesus. Isso é fantástico, né? Falando do Espiritismo. Uma mensagem que eu sempre deixo a todos que passam pelas dificuldades, que sejam corpo físico, que sejam dificuldades emocionais. Eu vi duas coisas muito importantes que eu queria dividir com vocês. Todo sofrimento esconde uma bênção. Abra o seu coração e deixe a dor fazer a sua lição. Reforçam tudo isso que nós falamos aqui. Não se esqueça que Deus está no controle da nossa vida, da sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem a medida exata do que você necessita. Que tenhamos a renovação das nossas esperanças, que na certeza que nós estamos indo em direção à felicidade. A felicidade não é deste mundo, como disse Jesus, mas ela está traçada em nossas vidas. E eu queria fazer uma prece que eu nunca consegui decorar. Eu ia até pedir para minha esposa falar, porque ela sabe decoradinho, mas eu não sei. Se você quiser convidá-la para fazer, fique assim. Ela não gosta de câmeras. É essa oração quem fazia do seu Isidoro. E toda vez que eu ouço, eu também eu me emociono. Então eu queria pedir a todos que nos ouvem agora, não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu vou começar. Pedir então você nesse momento que feche seus olhos, que eleve esse pensamento a Jesus. Que se conecte com esse Deus vivo que mora no seu coração. Renove as suas esperanças, a certeza que você não está só. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor.
venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.